Olá, estamos novamente aqui começando mais um MaluCast. E se você assistiu o episódio anterior, você viu que eu conversei com o Dr. Vinícius Vieira falando sobre gestão da saúde. Hoje ele está aqui conosco de novo, porque esse assunto é bastante vasto. Eu tenho de novo o prazer aqui de te receber, Vinícius. Seja bem-vindo novamente. A nossa conversa foi boa da outra vez, né? E hoje, sabe o que eu pensei, Vinícius? Só lembrando você aí que se está começando agora, Vinícius é médico intensivista, fundador e presidente da Smart Med, uma empresa que está aí há quase 10 anos no mercado, cuidando da gestão da saúde, tanto de serviços de saúde quanto de equipes médicas. É um trabalho que faz toda a diferença lá na ponta quando você chega para ser atendido. Então, hoje nós vamos falar, Vinícius, eu pensei num tema interessante, que é o seguinte, o episódio de hoje, ele se chama Quem cuida de si, cuida melhor do outro. Você concorda com essa afirmativa? Muito obrigado, doutora Malu, por mais um convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui contigo. Foi muito bom o nosso último encontro. Foi sim. Sim, eu acredito que a saúde mental ela é uma das principais trabalhos que nós temos que fazer para um profissional ser mais acolhedor, humano e conseguir ter uma longevidade na sua profissão. É verdade. E a saúde mental, com certeza, né? A saúde física também. Né? Você sabe que quem me acompanha aqui sabe, eu divido a saúde em dois enfoques, né? A saúde física e a saúde plena, que eu chamo. A saúde plena eu comparo com aquele equilibrista de circo que fica equilibrando os pratos. Então, eu divido em 7 setores fundamentais para a gente dizer que a pessoa está plenamente saudável. Saúde física, eu acho que é o carro-chefe, parece estranho falar, mas sempre quando eu começo a tratar de um paciente, o fio da meada meu é a saúde física. Uhum. Eu acho que ela é o ponto de partida para esse equilíbrio. Porque a saúde, o corpo, é como um instrumento musical para o músico, né? Se ele tiver um instrumento desafinado, todo o talento dele vai por água abaixo. Então é aí que eu faço a diferença entre o equilíbrio emocional, o equilíbrio interno e o equilíbrio físico. Então até as potencialidades da pessoa, até o humor dela vai ser melhor se o instrumento estiver afinado. Por isso que ao longo da minha trajetória, aí, que já vão 35 anos, eu entendi que eu tenho que começar pelo físico. E o fio da meada. Tem mais uma coisa, né? O músculo é a nossa saúde depois de velho. É verdade. Né? Se a gente for um ser humano que trabalha a parte física e ganha massa muscular, quando for velhinho, estará saudável. O músculo é a sua saúde no Importantíssimo isso que você está falando, e é uma percepção relativamente recente. Né? Recente. E aí traz à tona hábitos corriqueiros do dia a dia, o andar. Né? Sabe que eu moro no 13º andar e eu desço de escada todos os dias, porque a gente tem uma vida infelizmente sedentária, né? São horas a fio de trabalho, geralmente sentado, ou você está atendendo, ou você está escrevendo. Então, estamos aqui sentados os dois, né? E é um trabalho também. Eu tomei por regra básica. Eu desço os 13 degraus, não é um grande exercício, mas já ajuda bastante. E o que eu tenho feito é aumentar minha performance de rapidez, sabe? Até porque, né, se a gente for pensar na pré-história, nós tínhamos que correr, caçar, subir para se alimentar e morar, enfim. Hoje em dia tá tudo tão fácil. Tudo tão fácil que a gente não levanta nem para trocar um canal de TV, Exatamente. Né? E eu fico preocupada com as crianças, porque elas já vieram inseridas, né? Você é várias gerações depois de mim, mas você, eu acho que ainda pegou a época. Brincar só na rua, né? Na rua, ir bicicleta, e subir andava a cidade inteira lá no interior, né? Como falei no episódio anterior. Sou do interior do Paraná e lá a gente segurava na rabeta do trator e ia até o outro lado da cidade, depois voltava e ficava o dia inteiro na rua. E o contato com a natureza, isso né? É o outra contato história. com a terra. Exatamente. Né? O contato com a terra, né? Como
fio terra, né? Energia. Descarregando energia estática. Hoje a maior parte das solas dos sapatos são de borracha. Mesmo os sapatos mais sociais, eles têm, né? São vedados ali com sola de borracha. A gente não tem um contato direto com a natureza. As crianças são privadas disso. Então, muitas das consequências que a gente colhe de doença e de alterações comportamentais têm raiz nisso daí também, Sim. né? E aí, voltando lá à história do equilíbrio pleno que eu falo, então, como fio da meada, ponto de partida físico, ele já vai repercutir no emocional. A pessoa fisicamente equilibrada, com o pH correto, com a temperatura interna correta, nutrido adequadamente e desintoxicado da maneira certa, ele tem uma energia diferente. Então, as potencialidades dele que estão reprimidas lá, você sabe, se a gente pega uma gripe, você não consegue nem pensar, né? Não. Você não tem energia para pensar, para resolver um problema. Então, o desequilíbrio físico, ele embota as potencialidades. Se você equilibra, você já tem um astral diferente. Até o ponto de vista espiritual, que eu acho que é a base do ser humano, mas ele também é favorecido por um equilíbrio orgânico, né? Com certeza. Você desperta para amplia mais a sua visão, né? Além desse mundo material que a gente vive. E aí vem o equilíbrio financeiro, o equilíbrio familiar. Você sabe, se a família está desagregada, a gente não rende. Não. Equilíbrio social, nós tivemos aí a pandemia, o quanto isso desestabilizou todos nós. A sociedade desequilibrou, nós também, né? E o equilíbrio profissional, que eu acho básico, isso aí vai ao encontro da sua função, né? Você está bem no seu ambiente de trabalho. Isso para mim sempre foi importante. Sabe que o último hospital que eu trabalhei, quando eu cheguei lá, tinha uma equipe, infelizmente de colegas, que eu fui recebida sendo orientada a não ter convívio mais afetivo com os funcionários. Vê se pode um negócio desse. Aí eu pensei comigo, bom, eu vou fazer um teste. Se realmente isso for assim, não é lugar para mim. Porque eu acho que o ambiente de trabalho tem que ser feliz. Com certeza. Ele tem que ser alegre. Você tem que sorrir pro outro, tem que dar risada, tem que fazer uma brincadeira, né? Isso daí é que cria saúde ambiental, né? Relacionamento, né? Nós é somos tudo, seres humanos. É tudo. Para começar lá, não chamava enfermeira pelo nome. Isso para mim já foi um choque. Como assim? Cada um tem seu nome. Ninguém é enfermeira, né? Não. Aí a sorte é que eu consegui mudar o padrão daquele lugar, né? Então, eu comecei primeiro a saber o nome de cada um, chamar cada um pelo nome, e aí nós já começamos a ter amizade. Isso reflete no paciente, né? Sim, com certeza. Você está no ambiente de trabalho feliz trabalhando, você vai acolher aquele paciente. Por que o paciente procura um pronto atendimento? Procura para trazer uma dor. Não só dor física. Ele não vai ali alegre, né? né? E na grande maioria das vezes, essa dor pode ser até causada, uma dor física causada por uma dor emocional. Exato. Né? Então, esse ambiente de trabalho, você tem que estar bem com ele para poder acolher esse paciente. Exato. E, de fato, chegar no resultado, né, de cuidar daquela doença. Exato. E a equipe bem, num contexto geral, se eu tenho amizade com os demais funcionários, a ação deles para com os pacientes também vai ser melhorada. Sem sombra de dúvida. Né? Porque a gente forma uma equipe coesa. Eu quero que ele fique bem. Né? Exato. Eu quero que o paciente estressado, está esperando. O funcionário vai lá, acolhe, conversa. Facilita a vida do médico, o médico facilita a vida dele. Né? É uma troca muito saudável. Então, a primeira coisa que eu observo no ambiente que eu chego é se existe essa harmonia ou não. E se eu vou dar conta de implantar a harmonia quando não existe, né? Se não dá, infelizmente tem ambiente que você tem que sair, né? Isso, inclusive, eu falo nos meus cursos, né? O Slender, Vinícius, se você não sabe ainda, eu acho que até já sabe, ele segue as letras do nome, né? Sim. Então, no curso que eu faço, o L é de libertação. É você se libertar de tudo que vai contra esse equilíbrio, né? E dentro disso são ambientes perniciosos. Tem ambientes que hoje se chamam de ambientes tóxicos, é um nome correto, né? Um ambiente que te prejudica. Então, se desliga dele, né? Eu já atendi por muitos anos funcionários, e às vezes o funcionário só queixando do trabalho, e eu falava, escuta,
muda do trabalho. Se você não consegue mudar o trabalho, mude de trabalho, Perfeito. né? Porque você tem que estar num ambiente de harmonia. E eu vejo que você tem esse olhar na sua equipe, não só na equipe administrativa ali dentro da sua empresa, mas com a sua equipe mais vasta, que é a equipe médica, né? Sim. Que tenha esse equilíbrio. E isso é um lado que preocupa muito, porque você sabe, talvez melhor do que eu, porque você está diretamente relacionado com equipes médicas, o número de doenças nos médicos tem aumentado. Sim, muito. Né? As síndromes de burnout, que a gente sempre vem falando, o uso de entorpecentes, né? Enfim, né? Para compensar, porque o uso de uma substância ilegal, ela está compensando alguma outra coisa que está faltando, né? Geralmente é a falta aí desse ambiente de trabalho coeso, né? Desgaste emocional, né? Excessivo, né? Hoje a gente, dentro da Smart Med, nós buscamos sempre ter esse diferencial e, de fato, tratar o ambiente de trabalho, ou então ter estratégias para que a gente consiga, né, trazer uma saúde física, emocional, né, para o médico que está trabalhando. Algumas delas, né, um acolhimento, lembrar do dia do médico, mandar um mimo, ou mesmo uma mensagem, né, de feliz aniversário, que a gente tem feito isso também. Criamos um setor de psicologia, né, justamente. E é fantástico isso, né? Isso, para mim, foi um dos marcos da nossa empresa, do nosso grupo, de criar, de fato, alguém que esteja uma porta, um canal aberto para o médico, mesmo que ele esteja lá no plantão, ele sabe que tem um suporte para ele, que se ele estiver passando por algum problema, ele pode... não só com o coordenador médico, que tem essa missão também, né? E que tem esse contato direto, né? É o que está ali passando na unidade, conversando no dia a dia com o colega, que é a responsabilidade do médico cuidar do outro médico dentro da nossa equipe, mas o psicólogo também, que está lá de portas abertas, e a gente faz hoje, né? Hoje toda entrada, tem já um ano que a gente está fazendo dessa forma, toda entrada de novo colega passa por uma conversa, né? E não é uma análise, não é nada, é uma conversa que a gente quer identificar o perfil do colega. Primeiro de tudo, o perfil, para que a gente saiba se ele tem um perfil até de líder, né? Porque dentro dessa busca por gestão, nós temos que desenvolver líderes, né? Nenhuma empresa vai crescer sem seus sucessores, né? A gente tem que ter os nossos sucessores, então a gente busca os líderes. E dentro dessa ambientação que a gente monta, essa conversa com a psicologia, ela se mostra muito aberta e tenta identificar, às vezes, algum gatilho que pode trazer a síndrome de burnout, né? Tem pessoas mais suscetíveis, né? Ninguém é igual. E tem pessoas que são mais resilientes. Tem uma elasticidade emocional tem maior, uns que precisam fazer terapia toda semana, outros que fazem uma vez por mês, outros que não fazem. Né? E aí entra todo esse cuidado, esse carinho, né, com a mente do colega, além de inúmeras outras coisas que a gente Isso vê. É novo, né? É novo. Isso a gente não vê. Não. Em todos os lugares, né? Não é a prática, esse cuidado a mais com a equipe, é cada um por si, né? Cada um no mundo de hoje, sim, né? Hoje, no mundo de hoje, só se vê números financeiros na frente, né? Não é fácil, né? Não é fácil esse seu posicionamento, porque você tem que atender as empresas de serviços, prestadoras de serviço, né? Mas depois que a gente... Depois que monta a estratégia, depois que a gente mostra resultado. O resultado, e mostra como ele chegou naquele resultado, as empresas ficam muito gratas, porque como é algo de novo, e a gente está falando de próximo a um RH, mas que não é um RH específico, né, uma psicologia envolvida nesse processo de RH, é algo novo, os hospitais ainda poucos pensam nisso, né? Instituições menores é mais fácil, mas grandes grupos, como nós estamos inseridos em grandes grupos, é um pouco mais difícil. E acaba deixando de lado, de lado, e que de fato talvez vai fazer o quê? A fidelização do colega médico. Quanto mais horas o médico passa dentro da sua instituição e ele está entendendo todos os processos, menos custo aquela instituição vai ter
por falta de ter cumprido um daqueles processos. É a velha história de vestir a camisa, né? Quando você está bem, você veste a camisa do local, você facilita a vida do paciente, que é o final. O cliente da empresa, né? É o cliente final, né? Tudo que a gente faz, seja nós empresa pensando no médico, mas nossa empresa pensa sempre no nosso cliente final. Nosso cliente final é o paciente sempre, porque nós cuidamos de saúde. Exato. E você sabe que eu trouxe aqui alguns dados que eu não... Adoro números, doutora. Eu me recusei a memorizar isso aqui, mas são coisas que a gente se preocupa quando lê, sabe? Olha para você ver aqui que incrível. As estatísticas, a Associação Paulista de Medicina, né, fez uma pesquisa recente, em 2022, para ver a saúde do médico. Interessante. Né? Então, aqui as doenças relevantes dentro dos médicos, hipertensão, diabetes, colesterol alto, né? De tal maneira que, dados mesmo, 44% das pessoas, dos médicos, com distúrbios do sono. Isso é seríssimo, né? Muito, porque se você não dorme... A gente sabe, né? A privação do sono é uma doença gravíssima, traz distúrbios graves, cai o rendimento. O poder de decisão, né? Poder de decisão, rapidez de raciocínio, é tudo que a gente precisa, né? Num atendimento. 30% praticamente com quadros de dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia. 30% é muito alto, né? Essa incidência. Quase 22% de distúrbios psicológicos, que é aí que você falou, a importância desse segmento da Smart Med de dar esse suporte. E por incrível que pareça, doutora, para a gente fez muito sentido durante a pandemia. Sei. Na pandemia nós tivemos, né, muitos casos disso, porque a quantidade de serviços aumentou muito. Exato. A necessidade pela hora, pelo plantão do médico aumentou demais, e aonde um colega que era parceiro, que sempre foi muito parceiro de coordenação, e sempre pegava um ou outro plantão a mais justamente para ajudar a fechar a escala, né? Porque o nosso fim é sempre não deixar faltar médico naquela instituição. A gente acabava sobrecarregando algum dos colegas. Exato. E nessa de sobrecarregar algum dos colegas, 2, 3 ao mesmo tempo que aconteceu, fez a gente pensar, a diretoria da empresa, a pensar de fato, a gente está fazendo o correto? Sobrecarregando aquele médico? Não. Certo. Né? Mas o momento não tinha como escapar. Não tinha opção, né? Não tinha opção. Então, naquele momento, né, eu tenho a felicidade de ter uma sogra psicóloga. Ai, que bom. Que trabalha com isso, né? Ela é neuropsicopedagoga. E eu chamei ela, porque eu não sabia quem chamar, eu chamei ela e falei, vamos montar um setor pra gente. Então, com o start dela e a ajuda dela, a gente começou a fazer esse acolhimento dos médicos que estavam em burnout. Então, de fato, a pandemia trouxe coisas muito ruins, mas esse foi um ganho muito positivo para a nossa empresa, para o nosso grupo de médicos. Despertou a necessidade. E hoje a gente vê que mesmo antes da pandemia já estava precisando. Só que não tinha essa percepção. Né? Na pandemia só exacerbou essa necessidade. Tornou mais visível, né? Tornou mais visível isso. E isso você tocou num ponto que, inclusive, continuamos aqui na estatística. Olha, 71% dos médicos têm queixa de desânimo e impaciência. Tudo contra um bom atendimento, né? 20% reclamam de solidão. Por mais que a gente conviva com pessoas o dia inteiro, né? Mas é só daqui para lá, né? Sim. Mais de 26% alteração de memória e 30% falta de concentração. E aí a própria organização, esse é da APM, né? Fez a conexão desses aumentos com a Covid, né? Porque 68% dos médicos positivaram para a Covid. O Covid, aí se a gente for aqui parar para falar sobre o que o Covid trouxe de sequela, nós vamos longe, né? Podcast só disso. Faz alguns episódios só disso. Alguns episódios. E aí, nessa linha, eu vou até falar que você precisa trazer a doutora Maria Fernanda, né, para falar contigo sobre isso. Sobre isso, né? Sobre saúde e bem-estar.
Vou convidá-la, com certeza. Vamos ver o lado da moeda da doutora Maria Fernanda. Mas esse é um tema que tem... A gente que está na assistência ainda se depara com essa realidade continuamente, né? As sequelas, o Covid longo, como tem sido chamado, tanto no universo infantil quanto nos adultos. E o meu medo é que isso passe a ser encarado como normal. Sim. É o que está acontecendo, né? Inclusive essa tosse secretiva das crianças, muitos pais já encaram como normal. Não, mas esse daí ele já tem mesmo. Ele já tem porque é dos últimos 2 anos, que justamente coincidindo, né, com a última cepa, que foi a que mais desencadeou essa hipersecretividade. Sim. Eu falo que nós nos transformamos em fábrica de produzir muco, né? E ela tem sido confundida muito com quadros alérgicos, e não é. Ela é uma sequela direta. E olha que dado interessante, esse é bom, esse é para o lado positivo. 95% dos médicos pesquisados pela Associação Médica Paulista não fumam. Olha que coisa boa, é um índice alto. Exato. Muito importante isso, porque... E eu acho que deve ter melhorado, né? Porque eu sou da geração que ainda tinha quase todos fumavam, muitos médicos fumantes, mesmo na época de faculdade, né? É interessante, né, a questão do cigarro. Todo jovem quer experimentar, né? Isso é normal. Certo. Antes da faculdade e tudo mais. E alguns começam na faculdade. E alguns começam. Aqui, inclusive, fala que 77% nunca fumaram. Não é bom, né? E 16% abandonaram o tabagismo. Então, muito bom esse dado. Nessa última pesquisa de 2022, bem recente, 95, é um índice assim muito que deixa a gente bem feliz, né? Sim, até porque, né, o médico trata a saúde. É sabido que cigarro não tem nada de saúde. Vai dar contramão, né? Então, totalmente. Assim, totalmente. Você iria num pneumologista fumante, né? É um contrassenso. Né? Aliás, essa pesquisa mostra também que a maioria de nós não pratica o que ensina, né? Não. Aí a justificativa é a falta de tempo. Mas a gente tem que arrumar as alternativas, como eu falei, de descer os 13 andares pela escada, né? Você tem que arrumar alguma coisa para fazer, porque a Organização Mundial da Saúde considera como atividade física relevante para a saúde 300 horas por semana, que daria mais ou menos 1 hora de segunda a sexta. Às vezes você não tem, porque quando termina o seu horário, você está tão cansado que você fala, ainda vou fazer uma atividade física, né? Vou para uma academia ainda. E a maioria dos médicos, eu acredito que são sedentários. Acho que a maioria. Aqui deu em torno de 90% sedentários. E admitem como sedentários. Eu admito como sedentário. Então, eu deveria estar fazendo atividade física. Já fiz muita atividade física. Adoro esporte, mas pelo nosso ritmo de trabalho a gente coloca uma culpa em alguém, né? Sempre. Né? Que é o nosso desvio, né? É isso, e é importante, como você falou de indicadores e dados, eu vou trazer dados também bem legais aqui, né, que mostram que a gente tem que cada vez mais trabalhar dentro da classe médica esse bem-estar, né, e melhorar toda a qualidade de vida. Até porque dados deste ano de 2023, do início desse ano, nós temos registrados no Conselho Federal de Medicina, no CFM, 523 mil médicos, tá? Com CRM ativo. Médicos. Nós temos, aumentou-se muito o número de escolas formadoras no país ao longo dos últimos 10 anos e atualmente formam 50 mil médicos por ano. Com nos últimos 2 anos liberações de faculdades novas, então esse número vai aumentar um pouquinho mais daqui 6 anos, né, que são as formações daqui 6 anos. Pensando nesse sentido, então daqui 10 anos nós teremos o dobro de médicos, né, no nosso país. Por um lado, a gente traz aí a questão de que vai ter mais médico para a população, né, e tudo mais, toda essa fala mais assistencial, né? Porém, por outro lado, com formações
que deixam a desejar, que deixam né? a desejar. Infelizmente. Nesse sentido, a gente tentar trazer, e tanto você quanto a minha missão, né, com o grupo Smart Med, é a gente fomentar saúde, né? Então, quanto mais médicos que vão aparecer a cada ano, né, para trabalhar, a gente tem que, de fato, educar eles, né? Já que a nossa educação médica está cada dia pior, a gente tem que educar eles na saúde e no bem-estar. De fato, praticar atividades físicas, né? Como você falou, é o mais importante. E como você falou do músculo, né? Exato. A gente tem músculo, a perna, né? O músculo da perna, ele é o segundo coração. Então, isso é importante. E o tema nosso foi quem cuida de si, cuida melhor do outro. Eu vejo isso, Vinícius, em 2 enfoques. Primeiro, que quem cuida de si vai estar mais equilibrado em todos os aspectos, como nós falamos, ele está mais habilitado a cuidar do outro, né? Fisicamente, emocionalmente, ele tem mais condição até técnica de cuidar do outro e condição até de aprendizado, né? Sim. Inclusive, um dos meus cursos, que é o Asa Mais, é aluno saudável aprende mais. Sim. O aluno saudável, realmente, a capacidade intelectiva dele é melhorada e a capacidade de memorização e tudo. Esse é um aspecto. E o outro aspecto, dentro da minha área, que é gestão em saúde pessoal, é que a pessoa, quando ela vivencia em si própria o processo de reequilíbrio orgânico, ele tem um outro olhar para o paciente, entendeu? Então, quando ele chega com uma questão pontual, ele vê que os bastidores daquela queixa, sabe? Eu falo muito de alergia, esse é um ponto que me pega demais, até porque a maioria que nos procura tem um quadro alérgico, né? E você olhar a alergia, você está olhando menos que a ponta do iceberg. Você está vendo o mau cheiro da geladeira, como eu comparo, né? Então, a geladeira tem mau cheiro, você só vê o mau cheiro, então você vai lá com um desodorizante de geladeira, né? E acha que aquilo está resolvido. Não, o mau cheiro é só um sinal de alerta que tem alguma comida estragada. Você tem que identificar a comida estragada e tirar. Então, a alergia é isso, ela é um sinal de alerta, ela não está na categoria das doenças, né? Porque eu fiz, Vinícius, ao longo dessa minha jornadazinha aí de 35 anos, um esqueminha que é o meu norte para entender saúde. Olha como seria importante que o médico visse isso para si e visse isso para o paciente. Então, a minha visualização é no formato de uma escada. E eu dividi esse processo de adoecimento em 4 etapas. Veja você como médico intensivista se você concorda comigo. O patamar mais alto, que eu chamo de fase Slender, porque é o Slender, as 7 letras em equilíbrio, né? Uma pessoa saudável, liberta de coisas que prejudicam, equilibrada organicamente, equilíbrio ácido básico, equilíbrio térmico, nutricional e tudo mais. É uma pessoa, eu estou no N, nutrição, né? Nutrição funcional, nutrição celular, D de desintoxicação, o E da energia, né? O aspecto do campo frequencial em equilíbrio, que diz respeito até ao ambiente que frequenta, as pessoas com as quais convives, e o R de rejuvenescimento biológico, né? Que até isso deu origem ao meu segundo livro, que eu escrevi em parceria com a doutora Eliana, que é justamente idade biológica, comportamento humano e renovação celular. Na época que nós escrevemos, isso foi em 2000, fomos as primeiras a trazer à tona o tema idade biológica. Não se falava. Depois Michael Rosen falou nos Estados Unidos, mas nós fomos as primeiras. É tanto que esse livro, publicado pela editora Senac, ele foi escolhido para a Feira de Frankfurt, para a Feira de Paris, porque ali é fruto de pesquisa nossa, quais os aspectos. Primeiro, chamar a atenção que existem 2 idades, né? A cronológica e a biológica. Segundo, quais os aspectos que empurram a pessoa ladeira abaixo em direção a um envelhecimento precoce. E terceiro, o que eu posso fazer para evitar essa aceleração do envelhecimento? Sabe que eu conheci dentro desse tema, que eles falar para você, uma pesquisadora de telômeros.
Olha que bacana, porque o encurtamento do telômero é que faz o envelhecimento, né? Exato. Bacana. Dr. André Antonioli. Sei. E você sabe que isso é uma coisa orgânica, né? Uhum. E existem hábitos, por isso que é o comportamento humano, que aceleram esse desgaste do telômero, não é? Ele não tem uma vida útil padrão, não, né? Não tem. Isso daí é fantástico. Depois eu vou colocar você em contato legal. com ela, porque agradeço e gostaria. Até uma coisa interessante. Do Mato Grosso. Podemos falar aqui pelo, né? Uma das médicas, a doutora Valéria Caselli, que vem futuramente, vai ser por ali. E então, aqui o patamar de máximo equilíbrio, que eu falo que hoje nem as crianças estão mais aqui. Elas já nascem com desequilíbrios. A segunda fase, que eu chamo de fase silenciosa, essa é muito importante porque é aquela que a pessoa não tem sintoma nenhum, mas já tem desequilíbrio. Essa fase, a nossa medicina acadêmica não detecta. Você já imaginou um paciente chegar para você e falar que não sente nada? Você vai pensar, veio fazer o que aqui? Conversar. Aí você faz os exames laboratoriais, estão normais. Sim. Até porque a faixa de normalidade da maioria dos exames é gigantesca, Exato. né? Vai quase de A a Z. Então, essa fase é importante. E aquilo ali é um padrão, né? Exato. É uma medicina tradicional. Ela não é individualizada, né? É um padrão, medicina tradicional que já está, teoricamente, mais ultrapassada, né, em alguns sentidos. Né? Exato. Então, essa segunda fase a gente vê muito no jovem, que ele está vendendo saúde, ele não adoece, ele faz tudo, né? Passa noitadas e no outro dia está inteiro, mas tem os desequilíbrios. Sim. Então, conscientizar a população sobre o seu reequilíbrio, ele não vai ter problema com essa fase, porque ele já cuida de si próprio. A terceira fase, que eu acho fundamental e é a mais longa, que é a fase dos sinais de alerta. E se você observar, muitos sinais de alerta são interpretados pela medicina acadêmica como já sendo doença. Alergia é uma delas, é considerada doença, não é sinal de alerta. Hipertensão é sinal de alerta, distúrbio do sono é sinal de alerta, distúrbios comportamentais, depressão, ansiedade não é doença, é sinal de alerta. O organismo está gritando, avisando que tem desequilíbrios, que a gente, na formação acadêmica, pulou a fisiologia, né? Passamos por cima da fisiologia e não temos recurso para identificar quais são esses desequilíbrios. O que o organismo está me avisando? Está desequilibrado em quê? Onde? E aí, por último, a quarta fase, que aí sim é a doença, que eu chamo o buraco da doença, né? Então a pessoa vai descendo escada até cair num buraco. E é ali o foco da medicina acadêmica. E esse não pode ser o foco dos serviços de saúde. Porque daí ele vai deixar muito a desejar. Ele vai quase que alimentar a doença, vai ser um enxugar gelo. Sim. Né? É um enxugar gelo e não tem fim. Você vê, a medicina evoluiu barbaramente, da minha época para cá nem se fala, da sua também. Os recursos cada vez mais modernos, né? Por que não diminui o número de doentes? Não faz sentido isso. Porque não foi focado em prevenção. Em saúde, né? Não foi focado em saúde. E a prevenção no sentido legítimo, na minha perspectiva, ela vai muito além do que a prevenção que a gente tem na cadeira de medicina, né? Sim. A prevenção realmente é você resgatar o equilíbrio orgânico. E eu divido esse equilíbrio em 4 colunas, que é a nutrição celular, a desintoxicação, o equilíbrio do pH sanguíneo, né, a alcalinização, e o equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico é fundamental. Ele dá origem e mantém inúmeras doenças e ninguém pensa. No pH, talvez agora até alguns já pensem. Já tem uma turma mais desperta, mas o equilíbrio térmico eu não vejo. Aliás, se você ouvir o termo febre interna, você como médico, se você não tiver essa visão mais ampla, você critica. Você vai falar assim, isso não existe, isso é coisa dos antigos, né? Minha avó falava em equilíbrio térmico. Minha avó foi uma médica nata, é por isso que as raízes, né? Ela foi, assim, naturalista, tinha pacientes aos montes, curou muita gente, e tudo empiricamente, né? A intuição dela. E então, a gente seria criticado de falar em febre interna, mas se você analisar bem, a medicina identifica, mas não enxerga o alcance. Quando ela fala que
a dissociação térmica acima de 2 graus é um indicativo de abdômen agudo, né? Sim. Ela valoriza depois de 2 graus, mas a dissociação térmica, mesmo antes de 2 graus, ela faz um desvio do fluxo sanguíneo da extremidade para o centro. Ela congestiona os grandes vasos em detrimento de uma má circulação periférica. Então, você desloca o sangue para onde ele não deveria estar, né? Esses 4,5 litros, 4 litros, deveriam estar harmonicamente distribuídos no interior do corpo e na superfície. Uhum. Quando tem esse desequilíbrio, você sequestra sangue para os órgãos internos, você congestiona, você imagina uma via de trânsito congestionada de carro, né? Nada anda, ninguém chega nos seus destinos, assim é o sangue. Quando você faz o movimento contrário, resgata a circulação periférica, né? Você faz várias coisas ao mesmo tempo, equilíbrio térmico, interno e externo, o fluxo de sangue harmonicamente distribuído, cada célula recebendo a sua nutrição adequada, como o trânsito fluindo bem, né? Cada um vai chegar no seu destino. Então, esses pontos fundamentais que o médico tinha que ter esse conhecimento para cuidar de si, porque aí quando ele atender um alérgico, ele vai saber que é um sinal de alerta, ele vai ter certeza absoluta que ele está ácido. Então ele vai se preocupar se ele toma chocolatado ou não. Ele não vai deixar de perguntar isso. Ele é obrigado a perguntar, porque ele não vai querer ele ácido. Não adianta ele passar antialérgico, que são os perfumes na geladeira que está com mau cheiro. Então ele vai se preocupar com o intestino dele. Exato. Porque se o intestino Sabemos, é preso, ele vai acidificar. O açúcar, o glúten e a lactose são muito inflamatórios. Né? E a inflamação é acidificante, e vice-versa, né? A acidez inflama, a inflamação mantém a acidez. Esses conhecimentos, que felizmente você tem essa visão, seriam a salvação para a saúde do povo, não é? Sim. E aí entra no nosso contexto saúde do médico também, né? Que está lá atendendo, porque ele tem que estar com a saúde e bem-estar. Bem-estar, equilibrado, e ter esse olhar equilibrado pro outro. Aí volta no que eu comecei falando, que quem cuida de si cuida melhor do outro nesses dois aspectos, porque ele cuidando de si, ele vai ver o benefício que ele teve, ele vai querer que o paciente dele também usufrua desse benefício, ele vai ensinar essas coisas para ele. E no contexto outro, ele vai estar melhor, né? Mais disposto, não vai ter esse negócio aqui do cansaço, da solidão, esses dados estatísticos graves, né? E a população, Vinícius, vê se você concorda comigo, ela tem uma visão alterada do médico, né? Como se ele fosse um ser que não tem necessidades fisiológicas, ele não tem fome. Sabe que uma vez eu atendi um menininho, foi muito engraçado, uns 4 aninhos, e durante a consulta ele queixava para a mãe que estava com fome. Eu tô com fome, mãe, vamos embora, eu tô com fome. Aí eu brinquei com ele, falei assim, escuta, eu também tô morrendo de fome. Vamos sair nós 3 para comer em algum lugar? Ele olhou para mim e falou assim, não, você não pode comer. Eu falei assim, como não? Por que não? Você é médica, tipo, médico entendeu? Uma criança de 4 anos. Então, esse conceito alterado que precisa ser quebrado também, né? Sim. A gente tenta, né, trazer isso, né? E quando senta com o hospital para fazer uma negociação e mostrar para ele, para o diretor, que ele tem que dar o horário, o tempo, os 15 minutos para o café do médico, enfim. Entender e atender essas necessidades, né? E aí fazer, né? A grande questão é como fazer isso da melhor forma, para ter um ambiente de trabalho sem comprometer o atendimento. E contando com a responsabilidade do médico e tudo, né? Exatamente. Então, essa é a parte mais difícil que a gente tenta ser especialista, né? Nessa área mesmo. Para criar, possibilitar esse tipo de visão, né? Que favorece a todo mundo. Mas, volto a dizer, como eu já disse no outro episódio que fizemos, o meu sonho de consumo é o dia que essa visão seja generalizada. Esse Malucast tem essa função, né, de levar conceitos diferentes para as pessoas que estão aí nos ouvindo e abrir a mente, não é? Porque você não enxerga aquilo que você desconhece. Perfeito, é botar para ser conhecido. A partir do momento que você conhece, fala, peraí, eu acho que faz sentido, isso aí, né? Deixa eu olhar para mim, ver quais os gritos que o meu organismo está dando, quais os sinais de alerta, né? O burnout mesmo é um sinal de alerta violento, está avisando.
Você está com privação de sono, você está malnutrido, seus minerais aí, seus elementos essenciais estão em desacordo, você está muito intoxicado. Onde é que está o ponto que nós precisamos equilibrar, né? Exato. E eu vejo que às vezes você não precisa nem detectar especificamente. Se você fizer o básico de estimular esse equilíbrio, você já tem resultados assim surpreendentes. Uma coisa muito pequena que você consegue mudar e alterar e que mudar hábitos de vida, você vai trazer. É isso, né? A gente sempre tenta fazer educações continuadas nesse sentido, né? Para que traga ali para o médico o que ele de fato precisa melhorar para atender melhor o paciente dele, né? Cuidar de si, bem, né? Para cuidar do outro. Maravilha. Fico muito feliz de que você tenha essa visão, que eu já conhecia, né? É à toa que você está aqui, e que ainda existam pessoas jovens como você, com um pensamento fora da caixa, para que a nossa saúde vá mudando de patamar, né? Não fique só nos avanços tecnológicos, mas ela de fato mude para o benefício daquele que está lá na ponta, que é o paciente. Exatamente. Foi um prazer te receber aqui, espero que você venha mais vezes com novos assuntos. Tenho certeza que a nossa audiência aí está gostando muito, e se você tiver alguma dúvida, escreve lá. E se você não é inscrito no YouTube, não é, Vinícius? Eu tenho que falar isso aí. Inscreva-se, vá lá no canalzinho do YouTube, se inscreva para você ser avisado dos capítulos que vêm, para você ajudar outras pessoas, porque isso eu não sabia, eu era meio assim alienada às mídias sociais, né? Mas se você se inscreve, você está avisando que é um assunto interessante, que é um assunto que pode trazer benefício para mais pessoas, e o próprio sistema, o próprio YouTube vai divulgar para mais pessoas. Tá bom? Seja bem-vindo sempre e nunca se esqueça que quem tem saúde tem tudo. Até a próxima!